a tribuna, você já tem sempre... Não, questão de ordem. Questão de ordem. A audiência pública está marcada para as 8 horas. Ela vai esperar o término da sessão e o presidente, a menos que o Zé queira assumir a presidência, o presidente, que sou eu, vai começar na hora que nós acabarmos a sessão. Nós estamos discutindo coisas importantes para a cidade. Nós não estamos atrasando uma audiência pública porque nós somos uma casa irresponsável. Inclusive, eu quero levantar uma questão de ordem para o destrancamento da pauta, colocando em apreciação o veto ao projeto de lei da vereadora Priscila Nocete. Vamos destrancar a pauta no dia de hoje. Não tem essa só de colocar o projeto meu, eu coloco da Priscila também, e a gente destranca a pauta, a gente passa a votar requerimento, a gente passa a votar projetos de lei, a gente pode aprovar audiências públicas, a própria audiência pública, que é requerida pela maior parte dos vereadores. Hoje nós assinamos do vereador Renato Carriello em relação à segurança. Se alguém quiser questionar que não foi aprovada, pode questionar, apesar de ter a maioria dos vereadores. Então, eu acho que a gente termina a nossa sessão. A secretária vai ter mais um tempo, teve uma semana a mais para se inteirar. Agora ela vai ter alguns minutos a mais para se inteirar da situação da saúde e a gente começa a audiência quando acabar a sessão. Tá, vereador Renatinho. Presidente, é uma questão importante essa questão. O meu colega falou agora. Por quê? Essa cidade está passando pelo momento, por um descaso total perante a saúde pública dessa cidade. Isso aí é verídico, ninguém tem dúvida disso, ninguém tem dúvida. Por exemplo, essa pauta trancada está deixando de ser votada aqui vários requerimentos de audiência pública sobre a saúde mental, sobre todo tipo de saúde, sobre os ambulantes do Lago da Batalha, onde o prefeito massacrou, retirou os feirantes, e até hoje tem pessoas passando fome. 3 pessoas já perderam suas vidas. 3. Sabe que o prefeito está esperando que todo mundo morra? Então, presidente, aí vem um projeto dessa natureza aqui, aonde dá visibilidade, nós queremos a transparência. Esse projeto de estudo, queremos a bancada do pessoal que assina esse projeto, queremos a transparência. É uma lei federal de 2010. Todo município acima de 100 mil habitantes tem que cumprir a transparência. E Niterói está deixando a desejar. Está deixando a desejar mesmo. Nós não podemos aceitar isso. Aonde uma cidade, que eu venho falando desde que eu assumi esse mandato, que cobra nos PTUs mais caros desse país, em Niterói, e a população não tem seus direitos garantidos, não tem. A população só tem que fazer uma coisa, um caso desse. Aonde não tem seu direito garantido, vão pagar o IPTU e juízo, como fizeram no Rio, lá com o César Maia, e de imediato o César Maia recuou, na época quando era prefeito. Está precisando da população de Niterói fazer isso em Niterói. Todo tipo de descaso vão pagar com a mesma moeda. Então, presidente, negar um projeto dessa natureza, onde que dá visibilidade, transparência, e a população no final do ano, o Manel Rocha, presidindo a sessão de hoje, no final do ano, a população fica toda desesperada, querendo saber o porquê o IPTU vem com 40% de aumento, enfim, 30%. Fica todo mundo louco. Será que o governo não pensa em solucionar isso com essa lei? Essa lei é para isso. Então nós esperamos que a base do governo pense, raciocine, vote a favor dessa lei. Isso é uma lei importante para o niteroense. É uma lei que vai dar visibilidade, transparência e segurança à população. A população que escolheram os seus representantes tem que ser reconhecida agora, com o voto de cada um de nós aqui, na aprovação dessa lei. Eu acho que isso cabe até, isso fere os direitos humanos. A gente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, votar contra uma lei dessa, está ferindo os direitos humanos. E ferir os direitos humanos é crime. É falta de ética, é falta de compreensão, é falta de políticas públicas. Então, presidente, é isso que eu acho. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu peço aos meus colegas
que faça uma reflexão e derrube o veto, porque um veto desse dado ao Executivo, enviar para essa casa e querer que seja recompensado, quem tem que ser recompensado é a população e não o prefeito. E não o prefeito. Queria É isso. prorrogar a sessão por mais 15 minutos. Para discutir com brevidade, senhor presidente. É muito rápido, eu queria, na verdade, só fazer uma proposta, porque me sinto contemplado pelas falas anteriores, não vejo razão jurídica nem política para o veto, a não ser uma dificuldade do prefeito de lidar com uma oposição construtiva. Mas eu queria fazer apenas um requerimento verbal ao presidente e à mesa. Considerando que o prazo para o prefeito sancionar ou vetar o projeto de lei aprovado por nós foi expirado, ele passou do prazo, eu gostaria de requerer verbalmente que a gente votasse para dar ao presidente a chance de promulgar esse projeto, tal qual deveria acontecer se tudo fosse obedecido conforme a lei. Então, um requerimento verbal para que, na verdade, a gente nem vote o veto ou não desse projeto, porque o veto do prefeito foi publicado depois do prazo que a lei regulamenta e exige. Então, por conta desse problema jurídico, do atraso do prefeito, eu gostaria de propor que o presidente da casa simplesmente promulgasse. E queria também propor, aqui uma questão de bancada, mas quero socializar com todos e todas que nos ouvem. Acho que a gente poderia, vereador Paulo, aproveitar as nossas redes sociais, que são caminhos que a gente tem para prestar contas do nosso mandato. Eu estava fazendo um levantamento dos projetos de lei, requerimentos de informação, projetos de resolução e decretos legislativos do meu mandato. E eu acho que se juntar os 4 mandatos de oposição e a gente fizer um mapeamento do que acontece com as nossas iniciativas, olha, isso dá uma postagem assim no Facebook, na imprensa, incrível, para mostrar que o trabalho da oposição, quando dribla a dificuldade dentro da casa, depois é vetado pelo prefeito. Mas é fundamental, porque eu fiz esse mapeamento e é um tanto quanto trágico você perceber que os vereadores da oposição, alguma coisa na tramitação acontece com as nossas iniciativas, que elas demoram algum tempo, anos talvez, para chegar ao plenário. Eu acho, vereador Paulo, que chegou a hora de a gente montar um gráfico a respeito disso com as datas e mostrar para a população que tem atitudes nossas de fevereiro do ano passado que, incrivelmente, não chegam a esse plenário. Um exemplo é o Código de Ética, que o Paulo está aqui me lembrando. Vamos votar o Código de Ética, sim. O Código de Ética é muito importante. Vamos aprovar mês que vem. A população precisa saber. A forma de funcionamento desta casa não é nem democrática, nem transparente. Caminhamento de voto, vereador. Senhor presidente, na justificativa de voto eu falaria. Queria que Vossa Excelência encaminhasse a justificativa de... a votação da matéria. Qual é a caminhação? Não pela contrária ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não. Tem um requerimento do Henrique, é isso que eu ia lembrar, presidente. Não, o vereador Valdec está inscrito para discussão da matéria. Senhor presidente, com relação ao requerimento verbal do professor Henrique Vieira, nós somos totalmente contrários a esse assunto, até porque é um tema que já foi discutido até com relação ao veto anterior a essa matéria. Então, caminhamento de voto, então, vereador. vou pedir a Vossa Excelência que nós voltaremos pela continuação da matéria. Não, presidente, mas nós temos que votar o requerimento verbal antes de votar a matéria. Vossa Excelência coloque... precede. Vossa Excelência coloque... Só uma questão de lógica. Vereador Emanuel Rocha, Vossa Excelência coloque o requerimento verbal feito pelo professor Henrique. E vou pedir... Qual é o requerimento? Qual é o requerimento? O requerimento do vereador Henrique. Que ele requereu verbalmente. Nós colocaremos em votação, Bruno. Exatamente. Vereador Bruno Lessa. Que a mesa diretora da Câmara promulgue a lei em razão do atraso na publicação do veto. Só isso. Quem é a favor do requerimento, permaneça como estão. Quem não é a favor do requerimento do vereador, levante a mão. Quem não é a favor do requerimento do vereador, continua como estão. Não, vamos orientar, presidente, por favor. Quem é a favor do requerimento?
Quem não é a favor do requerimento do vereador, permaneça como estão. Quem é a favor do requerimento do vereador, levante a mão. Então não foi aceita, vereador. Derrubado, então? Vamos derrubada. Vamos... Vou pedir Deixa o presidente anunciar o resultado, vereador Cal. Vossa Excelência se antecipa e proclama o resultado. Sei que o líder de governo é um cargo poderoso, mas vamos respeitar a mesa diretora. Assim, foi a favor. Não, o vereador Valdec quer discutir. Em discussão, foi derrubado. Não foi 11-4, 12-4. 12. Vereador, para discutir, vereador, professor Valdec. Vereador, professor Valdec, para discutir. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom, ultrapassada essa etapa de votação do requerimento verbal formulado pelo vereador Henrique Vieira e rejeitado o requerimento do vereador, eu estava inscrito para discutir a matéria e queria fazê-lo aqui também, não sei se com a brevidade que conseguiu fazer o Henrique, mas tentarei da mesma maneira para adiantar os nossos trabalhos aqui. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer que é sempre um debate muito difícil de fazer, esse de definir que projetos são bons ou que projetos não são bons para a cidade. Porque projeto bom para a cidade ou projeto que não é bom para a cidade depende do ponto de vista, da perspectiva de quem analisa o mérito do projeto. Eu, por exemplo, poderia aqui dizer, debatendo com o vereador Paulo Eduardo, que projetos que eu considero muito bons para a cidade não tiveram o voto do vereador. Isso está no campo do debate. Por exemplo, eu acho que quando o prefeito Rodrigo Neves encontrou uma cidade do tamanho de Niterói, com 500 mil de habitantes, 500 mil habitantes, e com 60 órgãos de primeiro escalão, e que fez um esforço muito grande para reduzir o tamanho desta máquina, para que pudesse economizar recursos, para reinvertê-los ou reinvesti-los em outras direções, e por isso nós chegamos a 40 órgãos, menos secretarias, menos administrações regionais, menos órgãos da administração indireta, um projeto desejado pela cidade, visto como óbvio pela cidade, não mereceu o voto do vereador. Eu considero que é um projeto bom para a cidade. Da mesma maneira, quando num dado momento, o governo propôs à Câmara Municipal que fosse alterada a alíquota, né, que orientava o pagamento da dívida de quem estava inadimplente com a dívida ativa, não é? Porque havia um teto para que esse juros fosse praticado, e quando essa alíquota foi mexida, foi alterada, vários inadimplentes correram para pagar a dívida, e não foi inadimplente pobre, não foi o pequeno devedor, grandes devedores, inclusive capital especulativo, era um projeto bom para a cidade, melhorou a arrecadação da dívida ativa, isso não contou com o voto do vereador, e eu considero que era um projeto bom para a cidade. Portanto, o que é bom para a cidade e o que não é, depende da perspectiva de quem analisa. Eu acho que a matéria apresentada pelo vereador, e que é objeto de um veto do prefeito, traz no seu conteúdo uma importante contribuição. Entretanto, já se falou aqui no passado, na semana passada, por exemplo, da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não é? A Constituição fala de que essa relação precisa ser harmônica. Harmonia não significa nem submissão, nem intolerância. Nem submissão, nem intolerância. Muito menos significa que um possa invadir a competência do outro. Então, vereador Paulo Eduardo Gomes, na minha perspectiva, o que está em discussão aqui não é o conteúdo do seu projeto, não é o mérito, não é o que ele acrescenta, não é o seu valor intrínseco, não é o seu conteúdo, mas a possibilidade de que o projeto seja feito por iniciativa do Poder Legislativo. E é disso que trata o veto. Esta é a razão do veto. O prefeito não faz oposição, não apoia o veto ao seu projeto por discordar do seu conteúdo, mas apresenta razões sobre a formalidade da sua apresentação pelo Poder Legislativo. É disso que estamos tratando aqui, presidente. Não se trata aqui de vereadores que são contra ou a favor da transparência. Muito ao contrário. Eu sou autor do projeto de lei que propunha que o município se associasse ao CIAFEM, ao sistema de análises financeiras dos estados e municípios. Portanto, não podemos fazer uma discussão aqui, a meu ver, maniqueísta. Quem é a favor da transparência e quem é contra a transparência. Não é disso que se trata aqui, nem quem quiser ler, qualquer cidadão que pegue as razões do veto, não vai encontrar na fundamentação do Poder Executivo a contrariedade ao projeto, a oposição ao projeto, por ser contra a transparência. Mas, no entanto,
não cabe, muitas vezes não cabe ao Poder Legislativo tomar iniciativas que nós desejamos tomar. Eu já tive várias vezes como vereador projetos de minha autoria vetados na íntegra ou no todo, porque uma parte do projeto estava eivada de inconstitucionalidade. O que eu fiz? Para não perder a ideia e a iniciativa, eu apresentei essa parte como uma indicação legislativa. Então, eu quero aqui deixar muito claro que nós não estamos tratando aqui de quem é contra ou a favor da transparência. Da mesma maneira que eu acho que o vereador Paulo Eduardo Gomes não era contra fazer uma reforma administrativa e enxugar o tamanho daquela máquina, mas não votou a favor do projeto, que era bom para a cidade. Nem por isso podemos assim, aplicar sobre o Paulo Eduardo a pecha de querer que o município continuasse com 80 órgãos, com 60 órgãos. Não se tratava disso. Portanto, vereador, eu acho muito importante a gente aqui separar o joio do trigo. Mais uma outra coisa que eu acho que é um detalhe, mas eu quero acrescentar. É um detalhe. Embora muitas vezes o diabo more no detalhe, mas eu quero acrescentar o seguinte. O município de Niterói não tem diário oficial. É uma particularidade do nosso município. Ele não tem um diário oficial, ou seja, não tem um jornal diário editado pelo Poder Público Municipal, pela autoridade municipal, para publicar os seus atos. Nós publicamos atos oficiais num jornal privado. Por razões de natureza editorial deste jornal, que venceu a licitação há alguns anos para publicar esses atos, a edição... Presidente, o vereador está discutindo a matéria. Vereador, Vossa Excelência já falou. Não, eu não estou aqui para falar, não, presidente. Só estou observando a sessão. Eu queria repetir, então, do ponto que eu estava desenvolvendo, presidente, vereador Paulo Eduardo. Por razões específicas a Niterói, o nosso município não tem até hoje um diário oficial, não tem um instrumento próprio de publicação dos seus atos. Ele usa do expediente de contratar por licitação pública um jornal privado para publicar os seus atos oficiais. O jornal que venceu há alguns anos essa licitação, que é o jornal A Tribuna, por razões editoriais, econômicas, eu não sei dizer, não sei avaliar, quando publica a edição do sábado, esta edição tem validade para este jornal, para o sábado, domingo e segunda-feira. Como chefe do Poder Executivo, tem o prazo de 15 dias úteis para se posicionar sobre projetos votados na Câmara, né, vetando parcialmente, vetando integralmente ou sancionando, a contabilização desses dias úteis, no caso dessa edição de sábado, tem que se aplicar apenas à segunda-feira, que dos 3 dias é o único dia útil. Isso é uma filigrana, mas é importante ressaltar aqui. Até porque, quando a casa não está em recesso, nem é necessário publicar veto. Basta uma comunicação do prefeito ao Poder Legislativo. A publicação só é necessária quando o parlamento está em recesso. Então, acho importante destacar esse aspecto, para não parecer que existe aqui um jogo de cena, existe uma conspiração, uma tentativa de proibir a transparência e muito menos a discussão, que também é filigrana, que também é de tecnicalidade, da perda de prazo. Não houve perda de prazo se a segunda-feira é o dia útil contabilizado nos 15 dias úteis que o prefeito tem de direito, tem como prerrogativa de se pronunciar sobre matéria votada no Legislativo. E por último, que eu acho mais importante, não é sobre a matéria, mas eu não quero perder a viagem aqui, falou-se aqui, e eu acho isso muito grave, e se isso foi falado, tem que ser apurado, falou-se aqui de corrupção no governo na contratação de serviços de informática. Acho isso muito grave, pois eu acho que quem pariu um ateus que o embale. Quem tem a denúncia pronta, que apure, que fundamente, que comprove, que senão vira leviandade, né? A relação que o governo tem, por exemplo, com a área de informática, a contratação mais importante do governo é com o Proderj, que é um órgão público estadual. Então, eu acho muito grave que se fale ao vento, que se jogue no ventilador, como popularmente se costuma dizer. Acho isso muito grave e não queria perder a viagem para fazer esse registro. Tá. Vereador. Em discussão, vereador, em discussão. Em discussão, quero falar. Senhor presidente, comentar aqui brevemente, fala do vereador Valdec, eu acho que foi suficiente para explicar. Colocar aqui, senhor presidente, responder um pedacinho, alguns trechos da fala do vereador Paulo Eduardo, em que ele comenta a grandeza da sua intervenção nas redes sociais e coloca como elemento que vai continuar fazendo cartelas nominais das pessoas que votam contra as coisas que particularmente ele defende. E eu quero dizer que acho isso bom, eu não acho isso ruim, não. Agora, acho que deve fazer isso com o cuidado e com a ética que coloca no seu cartaz de campanha.
Tem que tomar cuidado, por exemplo, para quando a gente dá uma explicação, ela ser contida nas publicações, porque senão é desonestidade. E é propaganda rasteira eleitoral mesmo, porque não se preocupa nem em informar as pessoas de qual é a outra posição. A diferença entre jornalismo e propaganda é que na propaganda você não é obrigado a informar qual é a outra posição. E se você for fazer jornalismo, você tem que informar os dois lados. O vereador Paulo Eduardo tem todo o direito de se manifestar no Facebook como ele quiser, desde que não minta, não diga coisas que não transpareceram, como, por exemplo, foi a última publicação, que ele falou aqui, que nós vamos ficar em paz hoje e discutir a miúde amanhã por respeito à audiência pública, e eu vou fazer questão de fazer isso, porque o vereador Paulo Eduardo textualmente diz que os vereadores dessa casa, eu inclusive me coloca como primeiro elemento da lista dele, que eu achei incrível, porque é o primeiro vereador que ele pretende caracterizar como racista, no texto. Vergonhoso, 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 distorcendo os conteúdos que foram apresentados aqui. Ou seja, na votação do outro veto, quero até aproveitar para responder outra coisa que o vereador Paulo Eduardo falou ali, sem dizer meu nome. Eu quero dizer que tem gente que luta para ser campeão de projetos. Não é só isso não, também é campeão de audiência pública, na realização delas. A gente é um dos mandatos mais frequentes dessa casa e quer muito fazer trabalho mesmo. E lei é tão importante que Vossa Excelência está indignado quando vetam a lei de Vossa Excelência. E aqui eu tenho muito orgulho de ser o vereador que mais apresentou projeto de lei e que mais aprovou leis. Agora, não é por peleguice, é porque a produção legislativa ela é bem superior à produção legislativa de Vossa Excelência. Por quê? Os meus projetos também sofrem veto. 4 deles, entre dezembro e a presente data, foram vetados pelo Poder Executivo. Mas eu consigo aprovar mais projetos porque eu apresento mais projetos. Então, na média, se eu tenho mais de 80 projetos de lei e alguém tem menos de 10, com certeza eu vou vir a voto mais vezes aqui ao parlamento. E também vou ser vetado mais vezes. Fui vetado 4 vezes mais do que o vereador Paulo Eduardo, por razões técnicas. E é uma progressão natural, porque a gente produz mais, então recebe mais crítica do Poder Executivo. Eu estou dizendo isso tudo para pontuar logo o que eu já acho que é antiético na posição do vereador Paulo Eduardo, quando ele faz propaganda rasteira para se eleger deputado federal, tentando queimar e distorcer os conteúdos que foram apresentados pelos outros vereadores. Vereador Paulo Eduardo, vamos travar esse debate a miúde amanhã, porque Vossa Excelência ou vai sustentar, inclusive judicialmente, que as pessoas são racistas, ou vai achar jeito de dizer que os vereadores de Niterói disseram sim ao racismo, mas não são racistas, porque era o texto que Vossa Excelência colocou para 1 milhão de pessoas, e foi bom que Vossa Excelência disse bem alto qual foi o alcance da distorção de conteúdo que Vossa Excelência provocou. E aí, como ficou fazendo falazinha, contornando a história, a gente vai tratar isso com toda a calma. Amanhã eu, inclusive, escrevi uma nota a respeito, porque não sou racista e tenho um trabalho. Vossa Excelência é marinheiro eu vou querer dizer isso de uma forma elegante e tranquila. Não se preocupe com isso, diga do jeito que quiser. Porque eu acho que nós temos carinho por outro, apesar dessa divergência importante. Claro. Eu quero dizer uma coisa. O vereador Paulo Eduardo, no caso das lutas das minorias, ele é um apoiador importante, mas ele é tardio em ter se manifestado em ações e desenvolvimento do mandato que priorizassem o tema para Paulo Eduardo e para o seu mandato, e prioridade é tempo e iniciativa, não é prioridade a questão das minorias, embora ele apoie e frequente os espaços. Agora, eu trabalho muito esse tema, tem um monte de lei, um monte de audiência pública, um monte de lugares que eu visito, um monte de palestra, um monte de trabalho sobre esse assunto. Eu fico muito bravo de ser chamado de racista num ambiente em que não é possível responder, porque eu nunca vou atingir a base de pessoas que o vereador, que tem 14 eleições e está aqui com a gente, finalmente será deputado, se Deus quiser, a cidade assim escolher, o vereador vai ter uma base natural. Eu tenho 4 eleições, mas eu lutei muito para estar aqui. Para poder ser vereador de mandato, eu tive que perder 3 eleições. Então, não foi da noite para o dia, não foi sem trabalho político, foi trabalho político defendendo as minorias, defendendo a população negra. Eu aqui propus audiência pública do candomblé,
e da Umbanda. Nós aprovamos o tombamento imaterial do candomblé, derrubando o veto do prefeito, e tive outras matérias em que o veto foi confirmado. E Vossa Excelência tem que parar com essa mania de destratar os colegas, de fazer pouco das pessoas, de ser arrogante na hora de trabalhar com a sessão. Fala do regimento, passa 1 hora aqui no Pela Ordem, monopolizando as ações do Parlamento Municipal. Só bagunça e esculhamba com a mesa diretora e com todos os seus colegas. Não trata as pessoas com respeito e fica fazendo cinismo o tempo todo com elas. E em mim encontrará adversário, claro, quando fizer isso. Já conversamos a respeito. E se ninguém tiver coragem de colocar os pingos nos is e disser as coisas, eu vou fazer, porque fiquei sim chateado e magoado de ser chamado de racista, porque eu não sou. E ali naquele veto, eu vim aqui no microfone e expliquei que tinha Conferência Municipal de Igualdade Racial. Conferência, Paulo Eduardo, que votou que ia ter um grupo de trabalho para elaborar um Estatuto Municipal da Igualdade Racial, que está em tramitação. Vossa Excelência ficou com dúvida, e amanhã mesmo, com a diferença de 5 dias, nós vamos aprovar o mesmo conteúdo que Vossa Excelência ficou chamando todo mundo de racista, com adendos e inovações melhores ainda. Aquele veto foi dado porque ia vir outra lei melhor ainda, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que vai conter a garantia que estava colocada naquele veto errada, porque estava sendo empurrada dentro da lei da população LGBT, em lei própria, do tamanho que o movimento negro merece e demanda na sua conferência. Quero dizer mais a Vossa Excelência. Não tenho o tamanho e o alcance de rede social que Vossa Excelência tem, mas não quero me tornar um leviatã eleitoral da posição da apatia política. Eu não quero ficar desacreditando os instrumentos políticos, eu não quero ficar dizendo que eu sou bonitão, que eu sou ético, que eu sou certo, que eu sou muito legal e que o parlamento inteiro é uma porcaria, porque esse é o tom da fala de Vossa Excelência, tentando sempre colocar os colegas em uma situação de vergonha para poder crescer em cima dos colegas e desse parlamento aqui. E aí eu não quero ser chamado de racista e não admito isso, porque dei o veto explicando a minha... votei a favor do veto explicando a minha razão aqui, e não era quanto ao conteúdo. Eu elogiei o projeto do Renatão do Quilombo, porque era um bom projeto, contudo só não se fez, porque vai ser votado em breve outra lei mais ampla, melhor ainda, e legitimada pela Conferência da Igualdade Racial. Quero dizer aqui, vereador Paulo Eduardo, que fiquei magoado sim com Vossa Excelência. Eu posso não ter 1 milhão de pessoas que vejam as coisas que eu publico, mas eu tenho toda a coragem de, olhando nos olhos de Vossa Excelência, dizer que me magoei, porque Vossa Excelência sabe os anos que tenho de trabalho na defesa de minorias e sabe também que nesse assunto, nesse tema específico, o mandato de Vossa Excelência fica na disputa entre o Coiote e o Papaléguas. Bibi, a gente já passou há muito tempo. Valeu. Senhor presidente. Não. Citado várias vezes, não vou gastar o tempo que o Leonardo Giordano gastou, vou fazer isso amanhã, com todo carinho e respeito a ele. Não. Nós estávamos discutindo IPTU e todos viram qual foi o assunto abordado pelo Leonardo Giordano. Isso é um elemento. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, Léo, onde está Leonardo? Você não se preocupe da sua rede social não ter o alcance que a que você diz que a minha tem. Mas o alcance da minha foi colocado à sua disposição quando a sua nota foi divulgada para todos os mais de 1 milhão de pessoas que viram a minha página. Portanto, se você não tem pela sua própria rede social o alcance que você fala, através da minha, toda a sua nota, que foi repetida várias vezes, todas as pessoas que me viram postar aquilo e que foram alvo da sua crítica, tiveram a sua resposta. Então não tem que ficar preocupado com isso. Agora, quanto às demais discussões, pessoal, quanto às demais discussões, nós vamos, Léo, fazer amanhã. Eu não tenho nenhum problema de falar do respeito ou da falta de respeito que eu tenho em relação a colega nenhum. Porque, ao contrário,
da média parlamentar e da relação parlamentar entre pessoas que fingem que gostam das outras, eu acho que respeito a dizer exatamente o que eu penso. Você sabe qual é o seu problema? Na minha avaliação, é que você tem coragem de me enfrentar, mas você não tem coragem de votar contra a orientação do Rodrigo. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema. Sim, mas olha só, ali atrás tem pessoas que vieram aqui para assistir você falar. Ali atrás tem pessoas, várias delas que eu gosto muito, não vou nem dizer que eu gosto ou não gosto. Essas pessoas vieram aqui para quê? Para te apoiar. Léo, aquilo que eventualmente te tocou negativamente, nós vamos continuar discutindo amanhã. Independente da claque existir aqui ou não. Podemos estar eu e você para discutir a natureza daquilo. Discutir a natureza do veto que ocorreu. Discutir que vocês não fizeram... Vou concluir. Rapaz, vocês têm que reclamar as pessoas que me deram, depois de 4 anos, sem nenhuma arrogância. Depois de 4 anos fora daqui, convivendo com vocês ali daquela tribuna, deram a votação que eu tenho. Vocês têm que dizer para essas pessoas que elas têm que parar de votar e de acreditar em mim. Façam isso. Faça isso, Rita. Façam isso todos aqueles que um dia já votaram em mim por alguma razão. Essa não é a discussão. Eu disse para você no corredor que nós discutiríamos isso e disse aqui em plenário que nós discutiríamos isso amanhã. Eu vou interromper e amanhã eu vou falar sobre o significado da votação que foi feita em relação ao atrasar da punição a todas as pessoas que na cidade de Niterói praticam o racismo. E você, com seu voto, contribuiu para que nós tivéssemos mais alguns meses com as punições das pessoas que devido. Isso nós vamos discutir amanhã. Vereador, líder do governo, derrubada, quem é a favor da derrubada? Senhor presidente, eu vou encaminhar a votação. Voto não contra o parecer da Comissão de Justiça, ou seja, não contra o parecer para a manutenção do veto. Tá. Primeiro, e a bancada que votasse não. Rodrigo Fará, segundo escrutinador, Beda Quem vota sim, vota pela derrubada, né, pela derrubada. Primeiro escrutinador, vereador Rodrigo Fará, segundo escrutinador, vereador Beda Pipa e o vereador Galo proceder à chamada dos seus vereadores. Não. Já repeti, não. Não pela derrubada do veto. Andrigo de Carvalho. Bruno Lessa. Sim. Emanuel Rocha. Não. Renatinho do PSOL. Emanuel não vota, hein? Presente, vereador. Nem por isso eu vou dizer que Vossa Excelência não sabe o regimento. Presente. Não agora. Não agora. Não agora, se for necessário para a definição da votação. Renatinho do PSOL. Sim. Henrique Vieira. Sim. Jaime Suzuki. José Vicente Filho. Leonardo Giordano. Galo não. Cal. Pastor Ronaldo. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Paulo Henrique. Bagueira Leal. Priscila Nocete. Renato Carieiro. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Tânia Rodrigues. Verônica Lima. Valdec Carneiro. – 18 vereadores responderam à chamada, 17 fizeram uso do voto, senhor presidente. 4 votos sim, 13 não. Mantido o veto integral. Vereador Beda Pipa. Confirma, senhor presidente. Confirmado o veto integral ao projeto-lei 138/2013. Mantido o veto integral. Senhor presidente, breve justificativa. Antes, vereador, calma, breve justificativa. Eu queria travar um diálogo aberto, público, com o vereador Valdec e respeitoso, quando o vereador Valdec coloca de maneira muito acertada que a ótica de se um projeto é bom ou ruim depende dos olhos do observador. Isso é evidente.
Isso é evidente. Para alguns o projeto pode ser bom, para outros pode ser ruim. Isso é normal. Me parece que no que tange o mérito do projeto do vereador Paulo Eduardo, que ora foi a Câmara manteve o veto, havia um consenso com relação ao mérito dele. As pessoas consideravam o mérito positivo. E aí as razões do veto são razões jurídicas, são razões de ilegalidade, são razões de vício de iniciativa. E eu queria travar de maneira muito tranquila um debate que, na minha opinião, o parecer da Procuradoria, que eu tive a oportunidade de ler, pensado ao projeto, é muito inócuo, muito inócuo. A Procuradoria elenca, é evidente que o prefeito ratifica, porque vetou o projeto, duas razões para o veto. A primeira é que o projeto do vereador Paulo Eduardo estaria criando função ao Poder Executivo. E a segunda é que estaria criando despesa... Por favor. E a segunda é que estaria criando despesa sem dotação orçamentária própria. Ora, eu vou repetir o que eu aqui falei. A função de emitir o carnê do IPTU é a função típica do Poder Executivo. O que o projeto fez foi regulamentar essa função. Foi dizer, olha, vai ter que emitir o carnê de tal forma. Não há criação de função, não há criação de despesa, não há, do ponto de vista jurídico, constitucional, algo que garanta a ilegalidade no projeto que a Câmara vetou. Por isso, meu nobre companheiro vereador Waldeck, cria para nós, vereadores de oposição, que votamos pela derrubada do veto, no nosso pensamento, a ideia de que a motivação do veto foi sim no mérito dele. Foi sim política, porque juridicamente, e aí peço vênia aos colegas vereadores de governo, mas não vi uma defesa enfática por parte de nenhum vereador das razões argumentadas pela Procuradoria. Não vi ninguém aqui dizer, olha, a Procuradoria está com a razão, o projeto cria função. Não vi ninguém aqui dizer, olha, o veto tem razão, cria despesa o projeto. Não vi, porque são os dois argumentos do ponto de vista da legalidade, são insustentáveis. São infundados, porque, repito, emitir carnê do IPTU é função típica, é função própria do Poder Executivo. Não há de se falar em criação de função, não há de se falar em criação de despesa. A Câmara utiliza das suas atribuições, dentro da sua competência, para regulamentar um ponto que é importante. E aí, na nossa opinião, se há um veto a essa ideia, o veto ele não pode ser jurídico, porque juridicamente para mim é muito claro, não há inconstitucionalidade. Ele teria que ser... Queria pedir a Vossas Excelências que fizesse silêncio. Obrigado, presidente. Concluindo, na minha opinião é muito claro, já concluindo, na minha opinião é muito claro, não há inconstitucionalidade. E não vi aqui ninguém que sustentasse, do ponto de vista jurídico, de maneira concreta, as razões da inconstitucionalidade. São razões, repito, inócuas, vazias. E por isso, na minha singela opinião, é uma divergência de opinião salutar para o parlamento, independente da consequência política que isso vai dar. Na minha opinião, o veto não foi um veto do ponto de vista jurídico, mas foi um veto do ponto de vista político, ao mérito do projeto, que eu insisto, era importante para a cidade. Presidente, justificativo de voto. Presidente, na verdade, analisando profundamente, eu fico muito preocupado, onde a população, com certeza, tinha uma grande oportunidade, que todo final de ano, mês de dezembro, janeiro, quem está na rua, eu estou o tempo todo nas ruas, na parte da manhã, e eu vejo a ansiedade da população, a preocupação da nossa população em relação ao IPTU, que paga uns IPTU caríssimo. Ainda tem, muitas das vezes, fica na dúvida se aquela conta está certa, se aqueles valores estão certos ou errados. E na maioria das vezes, errado sim, errado. Aí a gente tem a oportunidade aqui no dia de hoje, de aprovação de uma lei dessa, e nós derrubamos o veto do prefeito, para dar sustentabilidade à população, para dar segurança à população, com transparência, acima de tudo. Aí, na verdade, um projeto dessa natureza é vetado, e esta casa colabora para isso. Mas enfim, presidente, eu saio daqui hoje triste, porque eu tinha convicção
que a população de Niterói ia sair ganhando, mas lamentavelmente saiu perdendo. Tá, registrar, teremos daqui a pouco a audiência pública da saúde. Não tendo mais orador inscrito, estão encerrados os trabalhos. Estaremos de volta amanhã às 17 horas, no horário regimental. Boa noite a todos.